Quais são os tipos de solo na Rússia? Árticos, tundra-argilosos, podzólicos, dernopodzólicos, florestais cinzentos, chernozéns, marrons e cinza-marrons, castanhos. Vamos analisar alguns. De acordo com fontes oficiais, os solos podzólicos são típicos das florestas de coníferas ou das florestas boreais do norte. Esses solos se formam em regiões frias com bom regime de lixiviação. O termo podzol foi estabelecido na ciência por Dokuchaev, que estudou esses solos desde 1875. O termo vem do vocabulário popular da província de Smolensk, baseado na experiência dos camponeses locais, onde a primeira aração da terra virgem revela solo parecido com cinzas. De acordo com as concepções modernas, a gênese dos solos podzólicos está relacionada às seguintes condições biogeoquímicas: pobreza da serapilheira vegetal em nitrogênio e elementos minerais, temperaturas reduzidas e regime hídrico de lixiviação, lentidão da atividade microbiana e predominância da decomposição ácida fúngica, além da conservação da serapilheira florestal na forma de manta. A espessura da parte iluviada faz os solos podzólicos variarem de poucos a dezenas de centímetros. O próximo tipo são os solos turfosos podzólicos, subgrupo dos podzólicos com 3 a 7% de humus. Entre os solos podzólicos, os mais férteis estão espalhados pelo sul da zona florestal das planícies da Europa Oriental e da Sibéria Ocidental, do tipo turfoso. Solos podzólicos, comuns em florestas de folhas largas, tornam-se mais férteis ao serem arados e cultivados. Porém, não têm estrutura resistente à água e se compactam facilmente. Solos florestais cinzentos. Formam-se na zona de floresta estépica, em condições de regime hídrico periodicamente lavado, sob a copa de florestas de folhas largas, mistas ou de folhas pequenas, com vegetação herbácea diversificada e abundante. E aqui, atenção! Devemos lembrar que, segundo dados científicos, 1 centímetro de solo leva 250 a 300 anos para se formar e 20 centímetros de 5 a 6 mil anos. Além disso, os solos florestais cinzentos estão amplamente distribuídos na zona temperada do hemisfério norte. De acordo com a classificação de solos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1977, eles são divididos em 3 subtipos: cinza claro, cinza e cinza escuro. Os solos de Chernozem, geograficamente, ocupam grandes áreas na Eurásia, principalmente na Rússia e na Ucrânia. Nas Américas, a zona de Chernozem abrange o oeste dos Estados Unidos da América, sul do Canadá, sul da Argentina e regiões do sul do Chile. Mikhail Lomonosov, em seu Tratado Geológico de 1763, definia os solos como a camada superior da Terra. Ele popularizou o termo Chernozem, aplicando-o tanto à terra cultivada quanto ao solo das estepes. Ele negava que o Chernozem fosse primitivo, mostrando sua origem e acúmulo a partir da decomposição de restos vegetais e animais. Peter Pallas propôs a hipótese de que o Chernozem se originou no local de antigos pântanos costeiros de Junco, enquanto Roderick Murchison defendia a hipótese marinha, sugerindo que o Chernozem se formou a partir da erosão das argilas pretas do período Jurássico. Um monólito de Chernozem, como um expositor especial, foi apresentado em 1889 na Exposição Universal de Paris. Assim, a ciência do solo é o resultado do enorme trabalho de muitos cientistas de diferentes épocas, estando ligada ao valor incrível daquela camada da Terra que dá vida ao nosso planeta. É indiscutível que o solo se forma como resultado da decomposição das plantas que crescem sobre ele. O solo é enriquecido com humus, transformando gradualmente o dióxido de carbono em formas de carbono das plantas e depois, sob a ação de bactérias e fungos, em humus do solo. A formação do solo é clara, mas o problema está em seu desenvolvimento. Mesmo assim, todos os cientistas ignoram essas discrepâncias gritantes. Aqui estão algumas observações. Uma floresta de pinheiros próxima ao povoado de Armachevo, no distrito de Alapaevsk, região de Sverdlovsk. O local de estudo está a 4 quilômetros do rio Resh e mais de 20 metros acima da margem, que é íngreme e sem planície de inundação. O que descobrimos no solo? Uma floresta de pinheiros com até 60 a 70 anos.
A camada superior do solo tem 7 e 8 cm de agulhas e pinhas. Abaixo, há uma camada granulada de 3 a 5 mm e, em seguida, humus com 10 a 12 cm de espessura. Depois, as camadas de areia fina vão se misturando gradualmente com argila, com uma predominância cada vez maior de argila até atingir a rocha-mãe. Como isso poderia ter se formado? Uma forte corrente de água arrastou a argila e matéria orgânica, misturou e deixou assentar. A matéria orgânica ficou por cima. Depois surgiu uma floresta e pinhas com agulhas caíram. As camadas superiores são distintas, indicando que o solo leva 250 a 300 anos para crescer só 1 centímetro. O segundo exemplo é o distrito de Kiselovsk, na região de Perm, nos anos 1960. Próximo à cidade, havia vegetação rasteira esparsa e ausência de solo, apenas argila exposta. As florestas eram representadas principalmente por abetos e pinheiros nos vales e por bétulas nas regiões montanhosas. Hoje, regiões sem intensa atividade econômica possuem florestas de 30 a 40 anos e solo de 1 a 2 centímetros. Kisel fica em uma região fria. Nas florestas, a neve só derrete após maio e pode haver geadas até julho no verão. Depois de 20 de setembro, a neve costumava cair com frequência. Ou seja, as condições para a formação ativa de humus no solo são desfavoráveis. Nos anos 80, criamos um jardim em Shakhta, região de Perm, onde o solo era puro barro. Para melhorar o solo, adicionávamos esterco e terra preta, que era trazida de uma cova perto do vilarejo de Lunievka, distrito de Alexandrovsk. Como assim terra preta? Uma camada de vários metros se acumulou em uma enorme cova. Agora, é claro, entendemos que a matéria orgânica foi levada para a cova por algum grande fluxo de lama e depois apodreceu. Continua. Aqui está mais de 2018. Perto da estrada de desvio de Berezovsk, ao preparar um terreno para a construção, foi encontrada uma cova de terra preta com volume de cerca de metade de um vagão ferroviário aberto. O solo ao redor é argiloso, com fraca cobertura de grama de 1 a 2 centímetros. Pessoas que trabalham com agricultura e criação de subsistência podem dar infinitos exemplos como esse em todo o hemisfério norte e além. Podemos afirmar que inundações não bíblicas, ocorridas há 13,5 mil anos e possivelmente entre os séculos 17 e início do 19, participaram ativamente da formação dos solos. Essas inundações, pelo tipo de solo, não foram rápidas, ocorreram em etapas e tiveram origens distintas. Tsunamis planetários, colapso da cúpula de vapor d'água e surgimento de fontes subterrâneas na superfície. Se não fosse assim, não teríamos herdado a arquitetura antiga, nem casas de pedra com andares inundados. Tudo teria sido destruído e misturado. Mas temos grandes áreas com depósitos de argila, areia e terra preta. Os solos no território do nosso país se assemelham a uma espécie de ressaca. Na beira do mar, foi criado por Dima Torzok. Quem já esteve na praia viu como a onda, a partir da linha d'água, separa a areia e o lixo de acordo com o tamanho das partículas e a densidade. Tudo ocorre em camadas. Assim, nossos solos se formaram após o cataclismo planetário dobro. Pode-se supor que no início não havia tanta diversidade de solos. Após o cataclismo, o humus se acumulou e surgiram solos de transição, ou subtipos. Esses subtipos evoluíram em ritmos distintos conforme o clima da região. Em relação a esse dilúvio, sempre se discute a questão dos prédios soterrados, ou será que construíam assim mesmo? Na verdade, a resposta é fácil de achar. Todos já vimos escavações de valas para alicerces de prédios ou passagens subterrâneas. Qualquer pessoa sensata diria que é impossível enterrar novamente as comunicações subterrâneas de forma uniforme para que as diferentes camadas coincidam exatamente como antes. Se camadas uniformes de solo encostam na parede, é porque foram depositadas assim, não construídas desse modo. E se supormos que não houve dilúvio e que a camada de humus cresce tão rapidamente, então surge a pergunta: onde estão as terras negras dos séculos passados? Os carvões marrom e de pedra são um tema à parte. A ciência oficial considera que a turfa é um combustível fóssil formado pelo processo natural de morte e decomposição incompleta de plantas de pântano em condições de excesso de umidade e acesso dificultado ao ar. A turfa se diferencia das formações do solo pelo alto teor de compostos orgânicos, com pelo menos 50% da massa seca. Aqui está uma informação geral.
A matéria orgânica da turfa é composta por restos vegetais que passaram por diferentes graus de decomposição. O humus dá à turfa uma coloração escura. De acordo com as condições de formação e propriedades, a turfa é classificada em alta, de transição e de várzea. É difícil concordar com esse ponto de vista oficial pelo seguinte motivo. Ao analisar os passaportes dos depósitos de turfa em Sverdlovsk, nota-se um indicador chamado teor de cinzas. Caracteriza-se pela presença de componentes inorgânicos no combustível, geralmente óxidos de silício, ferro e alumínio. Segundo o passaporte, o teor de cinzas vai de 20% a 70%. No entanto, aqui está o problema. Nas plantas não existe e não pode existir tal mineralização. O teor de cinzas de diferentes tipos de madeira é de apenas frações de 1%. No depósito perto do povoado da cidade do distrito de Tavdinsky, na região de Sverdlovsk, há até mesmo presença de conchas. Você imagina quantos quilômetros o rio Céu teria que transportar isso? Se a turfa se formasse do jeito que a ciência oficial afirma, o teor de cinzas da turfa não seria superior a 1%. Na verdade, o teor de cinzas é aquilo que foi levado junto com a matéria orgânica pelo dilúvio. Agora podemos chegar à conclusão de que o dilúvio foi ou prolongado ou recorrente. A matéria orgânica de certas regiões era levada para baixadas, ravinas e lagos, formando jazidas de turfa. As formas leves originavam os primeiros solos de terra preta. A camada antediluviana não foi lavada em todo lugar, e sob argila e areia ainda há humus antigo. Portanto, o estudo imparcial dos solos inevitavelmente deve levar qualquer pesquisador às seguintes conclusões. 2 fatores influenciaram a formação dos solos modernos. Primeiro, o clima dos processos anteriores à catástrofe era muito mais favorável para as condições de decomposição da matéria orgânica que crescia naquela época. Naquela época, os solos ganhavam humus bem mais rápido. E o segundo fator é o dilúvio, que tornou alguns solos muito mais ricos e outros muito mais pobres, como resultado da transferência de camadas férteis e inférteis. A conclusão final dessas pesquisas é que a ciência do solo não leva em consideração os resultados de cataclismos globais reais e recentes. E por isso é forçada a ajustar os resultados de suas pesquisas aos eventos da história oficial, na qual não há lugar para o dilúvio do século XIX